Alô, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Meu nome é Moizona e hoje vou apresentar um vídeo diferente para vocês. Um vídeo informativo e tecnicamente documentário, que é o nome correto também. Mas documentário na maioria das vezes são chato, então... vamos logo pro vídeo. Os videogames, hoje em dia, são separados em 9 gerações no total. Sendo a nona a geração de hoje em dia, que hoje em dia é 2023, no caso, meio de 2023. E eu gostaria de começar a falar dos fatos para construir hoje. E falando sobre os videogames de cada época, o que ocorria naquela época por aí, as datas, essas coisas. Mas só para avisar, tudo que será apresentado nesse vídeo é a minha visão sobre isso. Foi o que eu vi e o que eu descobri ao que parece ser. Alguns fatos realmente são verdades, outros pode ser eu falando merda. Então sintam-se livres para corrigir qualquer coisa que eu falei de errado nos comentários. Não podemos falar dos videogames sem falar do primeiro jogo do mundo, que é um fator que muitas pessoas esquecem quando vão falar dos videogames. O jogo que está aparecendo atrás de mim é um jogo chamado Tennis for Two, que foi um jogo feito por um cara chamado William Higginbotham. Que o cara era um cientista, assim, tava numa... tinha que fazer uma exposição, e aí ele fez um jogo. Agora essa questão: o jogo foi lançado lá em 58, foi feito em 58, e o primeiro videogame foi lançado lá em 70. Como o cara fez esse jogo? Bem, ele fez no osciloscópio. Sim, um osciloscópio. Nem eu sei o que é isso. Nem você sabe o que é isso. Ou você sabe e eu não sei. Eu sou um burrão. Isso não vai dar certo. Ele basicamente fez um jogo na gambiarra que era basicamente tênis. O primeiro jogo feito foi basicamente tênis, que foi usado muito para ser baseado nos próximos videogames, que vai ser logo logo. E ele fez isso com outro cara chamado Robert Dvorak. Eu acho pelo menos que se fala assim. E esse negócio foi do laboratório de Brookhaven. E instantaneamente foi um sucesso. Os caras estavam fazendo fila para poder jogar o jogo, porque era divertido. Videogames são divertidos, vocês sabem disso. E aí ficou meio que assim, ficou um tempo parado, até que lá na década de 70 tivemos o cara que vai ser uma figura importante, não para agora ou para esse vídeo, mas para estudar assim. Ele é Rolf Barn, o criador da Magnavox. Nessa época que a gente tem o nosso primeiro videogame, o Magnavox Odyssey. Nessa época a gente foi lançado o Magnavox Odyssey e as outras empresas grandes viram aquilo e obviamente copiaram, porque vai dar dinheiro, então por que não copiar? Por que tem pessoa que fica criticando esses caras? Então aí surgiu novos videogames, como o Pong da Atari, o Philips Telespiel da Philips, o Coleco Telstar da Coleco, o
telejogo da Philip Ford, que aliás foi o primeiro videogame lançado no Brasil. E até a Color TV Game, feita pela Nintendo. Sim, a Nintendo existia nessa época e já estava fazendo videogame. Mas não se preocupa, não tem um Mario de 70 e pouco. Tudo é Pong. Porque nessa época, todos os jogos eram Pong com algumas variações. Mas sempre é a mesma coisa. 1 ou 2 quadrados numa tela que ficavam se movendo. E era isso. Era literalmente isso. E já deixava as pessoas querendo comprar. E é isso. Não tem muito o que falar. É só Pong essa época. A segunda geração de videogames foi marcada por apenas um dispositivo específico. O Atari 2600. Esse monstro que amassou a segunda geração, ele é incrível pra época. Tipo, sério. Do nada, você vai dos 2 quadrados para vários quadrados. Você tem Enduro, você tem jogos de Star Wars, tem Pac-Man. Mas, mano, não há sombra de dúvidas. Isso daqui revolucionou a segunda geração. E o mercado dos games. Se isso não existisse, provavelmente o PlayStation 4 lançaria daqui 8 anos. Ok, talvez meus cálculos estejam errados, mas isso revolucionou e não tem nenhuma menor de dúvidas disso. Porque, sério, olha pra isso. Um videogame, um controle e uma fita. Encaixa a fita no controle. Encaixa a fita no videogame. Encaixa o controle que tem um joystick e um botão. E jogue. É tão simples que você vê que na época um negócio tão simples, conseguir controlar tantos jogos tão bonitos na época, que para muitos foi um yes sir, pegue meu dinheiro. E vendeu muito. Vendeu tanto, que criou muitas cópias. Até a Sega e a Mattel e a Magnavox tentaram copiar a Atari. Mas, tirando o fator das cópias, teve algumas coisas que revolucionaram. Como, por exemplo, tivemos o Game Watch, feito pela Nintendo, que foi o primeiro videogame portátil. E também temos a Commodore, que estava começando a fazer meio que os computadores, só que não era computadores mesmo. Era computadores para jogar. E era isso. Obrigado, Commodore. Não sei o que você fez, mas obrigado. Perceba que nestas épocas não tivemos uma grande rivalidade, que eu falei. A primeira foi só todo mundo fazendo Pong e copiando um ao outro. A segunda, a Atari amassou todo mundo. E a terceira? Deu uma amassando ou revolucionando? Não é uma, meus amigos. É duas. Pois aqui a gente entra na era 8 bits. E 8 é suficiente para ter uma rivalidade. Essa frase não fez sentido, né? Não? Não dá pra ter mesmo. Aqui, onde a gente começa a rivalidade entre Nintendo e
Sega. Tudo começa em 1983, onde a Nintendo lança seu primeiro videogame que faz um sucesso mundial, o NES. Quem não conhece o NES, não sei o que você está fazendo na vida, sinceramente. Mas estava tudo de boa. A Nintendo estava fazendo sucessão, enquanto a Atari ainda estava se recuperando. Porque ela não tá com uma boa fase, não. E só vai piorar. Só vai piorar. Só que aí depois, em 87, veio o Master System, que é o videogame criado pela Sega, que faz igualmente o mesmo sucesso. Quer dizer, deve ter algumas diferenças aqui e ali, mas os dois sucederam. E assim a gente começa a batalha de 8 bits entre Sega e Nintendo. E é aqui que o pau comeu, mano. Na Nintendo, temos jogos como Mario, Metroid e até Zelda. Enquanto do lado da Sega, temos Sonic, Magic Kid e Shadow of the Beast. Quais são esses dois? Tenho a menor ideia. E assim surgiram os novos títulos para cada empresa. Mario e Sonic, Sega vs Nintendo, NES contra a Master System. Simplesmente a geração inteira. Tem muitos nomes por aí. E essa briga é tão longa que continua até a próxima geração. Agora, gerações antigas da época talvez não lembrem do NES, mas lembram dos jogos, porque existe um dispositivo que foi lançado no Brasil, que não é o NES, mas é a mesma coisa que o NES, uma cópia, que no caso ele é... Não, esse é o NES original. Ahá! O Phantom System. O Phantom System foi... É literalmente o NES, só que é a versão brasileira. Porque o NES, apesar de ser lançado no Brasil, ele não foi comercializado primeiro. Porque o que comercializou primeiro foi isso daqui, o Phantom. Então alguns brasileiros reconhecem o NES como um Phantom. E isso mostra quanto a gente está atrás, porque o NES foi lançado em 83, enquanto isso daqui foi lançado em 89. Mas isso é só um fato mesmo. Vamos para a próxima área. Nota de editor, eu totalmente esqueci de falar do Game Boy e Game Gear. Basicamente, nessa porradaria, começou a rivalidade entre Sega e Atari, e os caras, obviamente, foram pro portátil. Só que vamos ser honestos, o Game Boy é muito mais famoso que o Game Gear. O Game Gear é melhor, mas o Game Boy amassou. Então, não foi uma parte muito interessante. É esse ponto daqui que o NES e o Master System evoluam dos 8 bits para os 16 bits agora. Mas não é que funcionou mesmo. Temos aqui o sucessor do nosso querido NES, que é o SNES, também conhecido como Super Nintendo. Enquanto isso, o sucessor do Master System, temos o Mega Drive. Nessa quarta geração, não é à toa que a porrada entre Sega e Nintendo continua. Mas o mercado não pode ficar parado até
os caras pararem de brigar. Tem que ter um momento que eles vão evoluir junto. E eles vão ser os primeiros a evoluir. A SEGA lança seu Mega Drive em 88 e a Nintendo lança seu SNES, também conhecido como Super Nintendo, em 1990. E aí que a porradaria continua. Mas o que realmente destacou nessa geração, tirando a rivalidade, obviamente, foi mais quando as pessoas começaram a se importar com uma coisa chamada gráficos, meu amigo. Gráficos. Você sabe o que é gráficos? Eu sei o que é gráficos. Nós sabemos o que é gráficos. Mas os gráficos da época não eram muitas coisas que as pessoas reparavam, a não ser que tinha uma mudança muito grande, como por exemplo da primeira e segunda geração, porque era literalmente preto e um branco para cores, boas cores. Agora eles começam a ver os pequenos negócios, porque no final eles querem ver quem é melhor realmente, a SEGA ou a Nintendo. Então a gente questiona agora, quem realmente ganhou essa rivalidade, Nintendo ou SEGA? Porque no final é tudo que a gente quer ver. E sem lhe falarem mais, a situação acho que foi mais para o lado da Nintendo. Pois a Nintendo, ela tá até hoje no mercado aí, sucedendo, ela tá sendo uma das maiores e fazendo muita merda. Mas ainda tá ali. Enquanto a SEGA, ela lançou o Sega CD, Sega 32X e ela começou a decair até o Dreamcast. E eu falo sobre isso depois. E ela começou a decair. E no final, se for para realmente considerar uma vencedora, é melhor a Nintendo. É melhor considerar que é a Nintendo porque, apesar dos bons jogos, boas memórias, boas coisas, a Nintendo conseguiu se manter de pé enquanto a SEGA não. Então Nintendo venceu. Uhul! Dei parabéns a sua Nintendo. Faça. É nessa era, em 93, que a gente começa a quinta geração de videogames. Que ela foi uma meio que mistura de 32 e 64 bits. Como? Deixa eu dar uma explicada pra você. Bem no comecinho dela, lá em 93, começou a lançar os videogames 32 bits. Que é do 3DO, Amiga e alguns outros por aí que... a gente não fala sobre eles. Aí chega a Atari. Que é a Atari. A gente conhece. Fez sucesso lá na segunda geração. Nunca mais falamos sobre elas depois. E aí que ela vem de novo. E dessa vez, ela vem com o console 64 bits. Esse é o Atari Jaguar. A Atari volta pro mercado dos jogos com o Atari Jaguar. Ele começa a fazer uma campanha chamada Faça as Contas, que afirmava que o Atari Jaguar tinha 64 bits. E enquanto isso, Nintendo e Sega na rivalidade ainda com 16 bits, o Amiga com os 32, a Atari tava no topo do mundo, mano. E quando lançou o Atari foi muito hypado, mas usou um jogo aqui, ela falou, ok, deve estar começando, não deve ter muito jogo bom no começo, aí deve ter um outro jogo que deve
mostrar mais os gráficos. Aí lança outro merda, outro merda. Aí vai lançando assim um monte de jogo merda, sem nem mostra os gráficos. E a maioria é tudo merda. Tirando o Doom. Doom é legal, ele é até considerado a melhor versão do game, a versão do Jaguar. É todo mundo começa com... Que? Só por 64 bits? Por que não tá tendo um negócio de 64 bits mesmo? E foi descoberto depois que o Atari Jaguar não era 64 bits não, meu amigo. O Atari Jaguar era 32 bits e o sistema operacional era 64 bits. Só que era um negócio assim, tão estranho de fazer jogo que os próprios caras que faziam o jogo ficaram tipo, como? Como que a gente vai fazer isso? Como a gente faz jogos nisso? Não tô entendendo. E acabou só lançando jogos merdas. E no final, o Atari Jaguar vacilou. A jornada da Atari nos videogames acaba aqui, mano. E a pior parte, essa geração é continuada pelos 64 bits. Adeus, Atari. Você fez merda e talvez continue fazendo. Aí então, um pouquinho mais pra frente, em 96, a Nintendo lança o querido, o famoso Nintendo 64. Só que antes, a PlayStation entrou no mercado. Deixa eu explicar. Na época, a Sony e a Nintendo estavam começando a fazer um acordo para fazer o famoso Nintendo PlayStation. Só que por causa das complicações da Nintendo e coisas assim, acabou não funcionando, mano. A Nintendo acabou separando o projeto e o videogame só foi lançado pela Sony. E foi assim que foi lançado nosso querido PlayStation 1. Enquanto a Nintendo faz depois o Nintendo 64. E aí começa a rivalidade entre Sony e Nintendo, que a Sony amassa. Vamos ser honestos, o PlayStation 1 é um videogame muito melhor do que o Nintendo 64. Nintendo 64 ficou histórico, mas o PlayStation 1 é tão, mas tão acima do tempo dele, que às vezes as pessoas esquecem que o Nintendo 64 foi lançado depois do PlayStation 1. Então, a Nintendo não consegue suceder muito. Quer dizer, ela sucede com o Nintendo 64, mas ela não consegue derrotar a concorrência, que na concorrência é a Sony. A Sega tá com o Sega Saturno, mas ninguém ligou muito pra Sega na época. Então acabou dando Sony nessa geração. Se vocês são pessoas que realmente se interessam em videogames, então você sabe que a geração de hoje em dia é constituída pela rivalidade entre Sony e Microsoft. Ou melhor, PlayStation e Xbox. Meu amigo, é aqui que o pau quebra! A Xbox lança seu videogame lá em 2001, enquanto o PlayStation lança seu sucessor, PlayStation 2. E mano, o único motivo que o PlayStation ganha é porque ele já estava acostumado no mercado. O Xbox tem gráficos muito melhores do que o PlayStation 2. Só que uma coisa que as pessoas esquecem, porque o Xbox ele é melhor do que o PlayStation 2. Isso é um fato. Então, essa geração é um exemplo que mostra que no final quem ganha não é a pessoa que faz o melhor videogame, é a pessoa que consegue vender melhor. E no caso, a PlayStation veio já uma geração antes, não teve muita chance para a Microsoft não.
mas não foi zero. A Microsoft fez sucesso sim, mas aqui que o pau começou a quebrar, mas também o PlayStation 2 foi quebrou recordes por aí, muitos recordes. E ele derrotou a Microsoft aí. Enquanto isso, nossa querida Nintendo estava indo no mercado. E ela lançou o nosso famoso GameCube. Tem muito o que falar do GameCube. Ele não conseguiu ele não conseguiu entrar muito bem para a rivalidade, apesar de fazer muito sucesso. Mas puxa, a gente não vai falar muito do GameCube não. Não, só não. E também a nossa querida Sega lança o seu oficial último console, que no caso é o Dreamcast, que é um videogame legal, alguns até os favoritos, mas também não vendeu bem, não conseguiu entrar muito bem no mercado e no final ela acabou sendo o último videogame da Sega. E a Sega no final caiu no abismo e nunca voltou de volta para os mercados de videogame. Então a Nintendo continua aí, mas a Sega acabou lá no PlayStation 2. A gente pode simplesmente resumir essa batalha de um jeito. Temos aqui o ringue de luta que a gente chama de sétima geração. Uma ponta do ringue teremos, comandado pela Sony, lançado em 2006, vinda da quinta geração, temos o PlayStation 3. Da outra ponta temos vinda da sexta geração, lançada em 2005, sendo comandada pela Microsoft. Temos Xbox 360. Agora da outra ponta do ringue temos a mais experiente daqui, presente desde a primeira geração de videogame. Temos uma que fez história, que até ganhou uma rivalidade. Temos a Nintendo com seu videogame lançado em 2006, Wii! E do outra ponta temos todos os outros videogames. Da outra ponta temos todos os outros videogames. E que a gente começa a luta de 4 pessoas. Já que a gente começa a luta de 3 pessoas. Preparado? 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 Então, lute! Após o juiz falar a palavra lute, uma guerra de 100 anos começou. No YouTube, no YouTube, Twitter, Instagram e todas as redes sociais da época estavam flodadas de comparações entre cada uma delas, seja elas no DS, no Wii, no PlayStation 3 ou no Xbox 360. Uma das batalhas mais sangrentas da história. E você verá qual é o resultado dela.
Então sabemos quem venceu a batalha, né? Apesar do Wii ser vitorioso na batalha comercial, ele com certeza em gráficos inovou quase nada. Porque apesar do Wii ser o mais vendido, o gráfico entre Xbox e PlayStation, os gráficos entre Xbox 360 e PlayStation 3 eram muito melhor do que essa merdinha aqui. E ele só não é considerado merdinha por causa que ele deu mais 100 milhões no mundo. Mas ele marcou muitas sequências. Eu não vou parar de segurar esse mundo. O PlayStation 3, ele teve muitas inovações por aí, não dá pra negar. Mas também o mesmo foi pro Xbox 360. Podemos negar nada, na verdade. O Xbox, mas eu acho que se for pra ganhar mesmo entre PlayStation e Xbox, eu acho que esse garotinho ganha aqui. Mas na batalha comercial, o trono de segundo lugar vai pra esse. Meio estranho, não? Meio estranho. Meio estranho. Agora a gente chega tecnicamente nas novas gerações. Agora a Nintendo lança o Wii U, que não dá certo. Não dá certo nem um pouquinho. Então isso faz a briga entre PlayStation 4 e Xbox One, sendo os dois lançados lá em 2013. E tudo que eu posso falar é deixar as estatísticas rolarem. Essa foi a última geração, antes da nossa, que é atualmente a 9ª geração. E por causa disso, eu não posso falar muito. Porque a briga entre PlayStation 4 e Xbox One ainda está acontecendo. E eu posso morrer se eu escolher o lado. Então, te deixe as estatísticas rolarem. Então, o PlayStation 4 vendeu 117 milhões de vendas, enquanto o Xbox One vendeu 58,5 milhões. Já o Switch vendeu 125,5 milhões. Então, a PlayStation tá mais vendendo do que a Xbox, mas a Nintendo tá Muitas estatísticas, não? Nós vamos dar uma olhada nos jogos dos videogames que ninguém ligou muito. Eu esqueci de falar do Nintendo Switch, mas ele também ainda, mas também ele foi um pouquinho de destaque. Por que eles não falam do Nintendo 3DS ou Xperia Play da Sony, que ninguém liga? Ou Neo Geo X ou IA, até o Shield Portable. Esses são videogames que a gente totalmente ignorou, provavelmente em 2011 e 2020. Teve pessoal que acompanhou lá, provavelmente alguns de vocês, e também não pode ser algum de vocês, ou vocês podem concordar comigo e concordar que ninguém liga. Então assim, chegamos ao nosso final, que é a geração de agora, que é, no caso, é a 9ª. Essa geração, ela é meio curiosa, porque ela tem o Google Stadia, que já é uma videogame meio estranha assim. Temos o videogame da Amazon, da Intellivision, da Panic.inc e até da Valve, mas aqui, na minha opinião, que está se destacando mais por enquanto é a Meta, que
criou o novo Oculus MetaQuest, que é o VR, ou seja, a nova geração está começando a introduzir os VRs um dia. O videogame vai estar na nossa cara. E eu não tô criticando nada, só tô falando fatos. A Atari lançou a Atari VCS, a Xbox lançou a Xbox Series X, que ninguém liga, e o PlayStation 5 foi lançado e foi hypado muito. Eu sempre lhe falar a vocês, pessoas que são fãs da Microsoft, assim, mas minha previsão é: a Xbox vai cair e uma hora ela não vai conseguir mais continuar com a empresa de videogames. Enquanto a PlayStation provavelmente vai continuar a sua rivalidade com a Nintendo, se a Nintendo não parar antes. Mas somente novas empresas vão ser introduzidas e vão conseguir fazer uma historinha assim, porque a maioria dessas empresas que fizeram sucesso assim não começaram muito bem assim. A Nintendo, ela começou com o Power TV Game, que foi muito pouco popular. A Sega começou copiando a Atari. A PlayStation e a Xbox foram mais sortudas. Mas uma coisa que eu falo é: nas próximas console wars vão durar muito mais por causa do avanço econômico que a gente tem. Porque as empresas estão começando a ter muito dinheiro, porque tem muito mais pessoas comprando os videogames. Então é uma indústria muito forte, muito grande, e só vai ficar maior e maior até chegar um ponto que não dá mais. Não sei quando essa nona geração vai acabar, mas quando acabar, eu vejo vocês lá. Meu nome é Wenzona. Eu termino o vídeo aqui. Falou! Aqui é o Wenzona da edição. Eu sinto muito pelo sumiço. É que esse foi um projeto que eu trabalhei por muito tempo. E eu finalmente postei aqui nesse canal para mostrar isso para vocês. É um projeto que eu tava querendo falar muito sobre antes, que é uma coisa que tá na minha mente, eu só queria soltar uma vez. Mas é isso. Sitting by the crazy, feeling left behind, mist crawling along the waves, clouding up my mind. Sitting by the crazy, feeling left behind, mist crawling along the waves, clouding up my mind. Sitting by